Bom, me chamo Juliane Coutrin Marques, aluna da disciplina de Estereoquímica de Fármacos, que é ministrada pelo professor Celso Câmara. Hoje falarei sobre um modelo que pode ser considerado como um dos primeiros modelos de asteroseletividade ou modelo estereoquímico de adição à carbonila, chamado modelo de Cram. Antes de apresentar o modelo, vou resumir alguns tópicos para que haja melhor entendimento do assunto. Falarei sobre a estereoisomeria, proquiralidade, faces diastereotópicas e diasteroseletividade, para então abordar a proposta empírica dessa regra do químico Donald James Cram, que teve dois momentos marcantes no ano de 1952, com o modelo de Cram, e em 1959, com o modelo quelado. Bom, dentro do conceito de estereoisomeria, aos enantiômeros, cujas moléculas possuem imagens especulares não sobreponíveis entre si, e os diastereoisômeros, que são estereoisômeros, cujas moléculas não são imagens especulares um do outro, como mostra aqui os dois exemplos. Dando uma atenção um pouco maior para o diastereoisômero, pois lá na frente vamos falar bastante dele. Podemos definir também que diástero é quando se tem pelo menos mais de um carbono assimétrico ou mais de um centro estereogênico, que são os carbonos quirais. Por exemplo, temos aqui este composto e ao localizar os carbonos quirais, podemos prever a quantidade de isômeros possíveis. Há uma fórmula básica para identificar a quantidade desses isômeros, que é a fórmula de isômeros ópticos ativos, que tem como sigla IOA, sendo 2 elevado a N, em que N é a quantidade de carbonos quirais. Logo, nesse composto é encontrado 2 carbonos quirais, e isso, levando para a fórmula, me dá um resultado de 4 isômeros possíveis. Temos aqui os 4 isômeros possíveis, e para colocar em prática os conceitos de estereoisomeria, podemos observar 2 pares de enantiômeros, sendo os compostos 1 e 3, e 2 e 4, que, se você reparar bem, eles são imagens especulares entre si. E temos também 4 pares de diastereoisômeros entre os compostos 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, e nos compostos 3 e 4, em que não temos imagens especulares. Agora que ficou entendida a questão dos diastereoisômeros, vamos entender o que é a proquiralidade e o que eles têm em comum. Como conceito, a proquiralidade são compostos não quirais, mas que com uma transformação química geram um composto quiral. Essa perspectiva é específica em reações de adição de nucleófilos a aldeídos e cetonas. Para facilitar a visualização, temos aqui esse aldeído e observem que não há um carbono quiral, mas quando leva esse aldeído a um ataque nucleofílico, é possível notar que esse carbono, que está com a ligação dupla com o oxigênio, possui uma deficiência de elétrons, e então o nucleófilo vai fazer uma reação de adição na carbonila e obter um enantiômero. Como falei, isso só será possível pois esse composto possui um carbono proquiral, pois quando ele sofre um ataque do cianeto, ele gera um composto quiral. Se considerarmos que temos um carbono sp2, o que significa que é o composto que tem uma geometria planar, é possível que para esses tipos de compostos as duas faces da carbonila são diastereotópicas, pois a adição de um nucleófilo pode induzir a formação de 2 diastereoisômeros devido à influência do carbono proquiral. Então, como o composto está no plano, como mostra nessa figura, existem 2 possibilidades de ataque desse nucleófilo, seja por cima ou por baixo. A nomenclatura para faces proquirais segue as regras de Kahn e Gold-Prelog, da mesma forma que a nomenclatura de centros estereogênicos.
Só que com a observação de que ao invés da nomenclatura CRS, utiliza-se para, para denominar a configuração dos centros estereogênicos. Nesse caso, é para identificar as diferentes faces enantiodiastereotópicas, e de um carbono trigonal, que segue a nomenclatura Ré e Si. Fica melhor de visualizar aqui nesse exemplo. Temos essa carbonila, identificamos o carbono proquiral e os grupos que ele está ligado. Vamos definir uma ordem de prioridade. Segundo a regra de Kern-Gold-Prelog, que classifica os grupos pelo número atômico, temos como o oxigênio, que possui a prioridade 1, o carbono como prioridade 2 e o hidrogênio como prioridade 3. Estabelecendo isso, é possível observar o sentido do ataque na face desse plano. Nessa condição, a contagem está sendo no sentido anti-horário, pois a segunda prioridade está sempre do lado esquerdo do grupo que tem a primeira prioridade. Logo, o ataque ocorre na face Si. Agora, se olharmos por baixo deste plano, é possível ver que agora a ordem de prioridade continua tendo o oxigênio em primeiro, o carbono em segundo e o hidrogênio em terceiro, mas a ordem de contagem que eles estão seguindo é uma ordem no sentido horário, pois o carbono que possui a segunda prioridade está do lado direito da primeira prioridade, e assim o nucleófilo ataca na face Ré. Já os substituintes adjacentes à carbonila serão classificados de acordo com seu volume e recebem a nomenclatura RP, RM e RG, para indicar substituintes menos volumosos, de volume médio e mais volumosos, respectivamente. Nesses modelos estereoquímicos, pode acontecer que o nucleófilo tem que ser diferente de todos os outros grupos ligantes, a carbonila, para então obter um carbono quiral após o ataque, na qual resulta em diástero isômeros. Agora vamos abordar um pouco sobre o princípio da diasteroseletividade. Se o carbono em alfa, o grupo carbonílico, for um centro estereogênico, então as duas faces da carbonila não serão mais equivalentes, pois nesse caso, a adição de nucleófilo ocorre de maneira diasteroseletiva. Para melhor entendimento, temos aqui esses compostos que já têm um centro assimétrico. O carbono com o asterisco, que contém 4 ligações diferentes, e essa metila já está apontada para frente. E então, eu estou usando um dos dois isômeros possíveis, já que eu também tenho essa metila para trás. Mas partindo desse isômero, quando ocorre a reação com esse reagente redutor, que é esse hidreto de lítio-alumínio, uma espécie mais rica, ele vai atacar o carbono eletrofílico, que possui deficiência de elétrons. E então, o nucleófilo vai reduzir essa carbonila para um álcool. Lembrando que temos a face Ré e a face Si. E quando o hidreto ataca por cima ou por baixo, obtém-se duas possibilidades de produto, que são esses diasteroisômeros. E quando consegue-se quantificar, é definido que um é majoritário e o outro é minoritário. Mas o foco é entender a diasteroseletividade desses compostos, porque um é majoritário e o outro é minoritário. Pois bem, aproveitando o enredo, o modelo de Cran é um dos modelos da diasteroseletividade de adição de nucleófilos à carbonila, pois foi formulado para explicar o trajeto estérico dessas reações. Ou seja, quando uma reação de adição gera um centro estereogênico adjacente a um carbono quiral já existente, a ligação dupla no estado de transição estará cercada pelo menos pelos dois substituintes menos volumosos, e o nucleófilo atacante se aproximará pelo lado menos impedido da ligação dupla. É basicamente o que acabamos de ver, mas agora vamos visualizar melhor essa regra observando essa estrutura aqui, olhando nessa direção. Para explicar esta regra, é necessário representar as projeções de Newman mais estáveis da molécula, e aqui também existe uma regra para esse caso.
do modelo de CRAN, né? Que facilita muito para estruturar essa projeção, que é colocar o substituinte mais volumoso eclipsado com o substituinte R. Então, desenhamos essas duas conformações, aqui e aqui. Dentro dessas duas possibilidades, temos dois diferentes tipos de ataques, usando o reagente de Grignard, o iodeto de metilmagnésio. Um atacando por esse lado que nomeei de A, e o outro atacando pelo outro lado que nomeei de B. Lembram da face Si e Ré? Pois é. Então, entre os dois ataques que temos aqui, o que eu consigo ter mais êxito é nesse primeiro ataque, que nomeei no ataque do diastereoisômero A. Por quê? Vejam que aqui o nucleófilo vai atacar pelo lado mais próximo ao grupo menos volumoso, que é o hidrogênio, pois é o lado também que está mais desimpedido. Enquanto que aqui, no diastereoisômero B, não aconteceria esse ataque nessa direção, aqui, por conta dos orbitais envolvidos da ligação π e também por atacar o lado mais próximo do segundo substituinte mais volumoso, que é esse metil aqui. O nucleófilo não consegue atacar por ter esse impedimento estérico, e é o produto minoritário nesse caso. E o diastereoisômero A, o majoritário, pois ele vai preferir atacar pelo lado menos impedido. Então, alguns estudos puderam se perceber que nesse modelo, apesar de ter sido um grande momento, existiam algumas falhas, na qual foram observadas que os grupos dos substituintes eclipsados de grande volume e o substituinte ligado a carbonilo existe uma repulsão estérica expressiva, em que não é avaliada entre eles, mas válido também para o caso de cetonas com centro heterogênico alfa-carbonílico. Além disso, quando falamos de volume do substituinte, é preciso ter cuidado, porque a escolha de grupos de tamanhos similares é um pouco tendenciosa. Tem como exemplo o grupo CH3, que é considerado mais volumoso do que um grupo amino. O modelo mais aceito de CRAN é o modelo quelado, pois é utilizado para substratos contendo heteroátomos capazes de quelação com metais. Ou seja, o modelo possui a formação de uma estrutura cíclica quando houver no meio um metal que fornece possibilidade de quelação. Através de seus orbitais D, temos como íons metálicos o magnésio, o zinco, etc. E quando houver heterogrupos quelantes, e quando houver também heterogrupos quelantes, que é o OR, NR2, enfim. Através dessa movimentação, ocorre a quelação e então isso restringe a rotação e o nucleófilo ataca a face do substituinte menos impedido. Observando essa reação de adição nucleofílica a organometálicos em acetona, que possui um centro alfa-quiral, é possível prever dois diastereoisômeros, sendo o ataque em faces opostas da carbonila, e consequentemente a formação de diferentes produtos. O metal está quelando aqui embaixo, e então o nucleófilo pode atacar do outro lado dessa conformação, que é o lado do substituinte menos impedido, o lado que favorece esse ataque. Então, tem a formação preferencial do produto, e assim se obtém o produto quelado de CRAN. E então é isso. Deste modelo para frente ainda existem alguns outros que abordam a diastereoseletividade. E eu agradeço quem assistiu até aqui, espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, me mandem mensagem que eu tento explicar um pouco melhor. Mas é isso, essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção.